na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. O primeiro que nós vamos ler, texto conhecido por toda a igreja. O texto também será transmitido pela internet, para os irmãos que nos acompanham. Diz assim a palavra de Deus: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Guarde essa palavra no seu coração. Se você tiver com a Bíblia e quiser manter aberto para você acompanhar, nós vamos falar sobre esse texto. Agora, a segunda leitura se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 9. Diz assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos irmãos, nós lemos 2 textos aqui, e nos 2 textos nós encontramos a palavra graça, a expressão aqui graça. Na verdade, não só nesses textos, mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que não só a palavra, mas a doutrina da graça, ela percorre toda a Bíblia. Nosso Deus é um Deus cheio de graça. Nós vemos, por exemplo, Davi referindo-se à graça no Salmo 63. Sexta-feira, no culto da esperança, nós lemos aqui, no início do culto, o Salmo 63. O Salmo 63 fala que o salmista Davi, ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Também lá em Lucas capítulo 1, verso 30, quando o anjo do Senhor aparece para Maria, ele diz: não temas, porque achastes graça diante de mim, diante de Deus. Então, não só a palavra, meus irmãos, mas a doutrina da graça, ela está presente em muitos momentos. A graça significa favor imerecido de Deus aos homens. Favor imerecido de Deus aos homens. É Deus nos dando graça, é Deus realizando o seu favor à humanidade, aos pecadores, quando estes, na verdade, não merecem nada. Os pecadores não merecem nada, mas Deus age em favor de pecadores, e isso se chama graça. A manifestação da graça foi Jesus. A maior manifestação da graça de Deus foi Jesus, o Filho de Deus perfeito, vir ao mundo para substituir esses pecadores. Nos textos que nós lemos, então, nós vemos Paulo dizendo: pela graça eu sou o que sou, e depois: a minha graça te basta.
ele citando aqui as palavras do Senhor, quando disse a ele: a minha graça te basta. Os dois textos aqui são suficientes para a nossa meditação nesta noite. Contudo, meus irmãos, eu quero afirmar aqui que nós também, como igreja, nós podemos também repetir essas palavras. Nós também podemos dizer assim como Paulo disse: a minha graça ou a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta, ou pela graça eu sou o que sou. Amém, queridos? A graça de Deus, ela nos basta, e eu quero destacar aqui algumas lições para nós nessa noite. Porque pela graça nós somos salvos. A graça de Deus, como eu disse, é um favor que ninguém merecia, senão não seria favor, né? Senão não seria favor. Um favor de Deus a nós. A graça de Deus é Deus alcançando o pecador que nada merece. O apóstolo Pedro, em seu discurso, a sua mensagem em Atos 15:11, ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Fomos salvos pela graça. A confirmação aqui do que eu acabei de citar para os irmãos. Também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 ou 9, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Texto muito conhecido por todos nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que realizamos, mas sim por aquilo que Cristo realizou, exclusivamente por aquilo que Ele fez. A obra dele foi suficiente e perfeita para garantir a nós a salvação. Somos salvos, portanto, pela graça, favor de Deus em entregar seu Filho na cruz do Calvário. Essa graça nos salva totalmente, meus irmãos. Não salva o homem pela metade, não. Não é que Jesus começou a obra e você tem que terminar essa obra, não. A obra do Senhor, ela é suficiente e ela nos salva por completo. É isso que nos diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa maravilhosa! Todos aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Jesus são salvos pela graça. E o próprio Jesus, que hoje assentado à direita do Pai, intercede por nós e vive para interceder por nós para todos sempre. Ele está intercedendo por você, meu irmão. Ele está intercedendo por você, minha irmã. Quando você peca, nós acabamos de passar pelo momento da confissão, e Ele mesmo intercede por você diante do Pai, porque Ele é seu advogado diante do Pai. Ele diz: Pai, perdoa ele, Pai. É verdade que ele não merece, mas eu paguei no lugar dele, eu morri no lugar dele, e esse sacrifício foi perfeito, e esse sacrifício agradou o Pai. Glória a Deus por isso. Por isso nada pode nos separar do amor de Deus. O pecado nos separava de Deus, o pecado nos separava, mas agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, nada nos separará do amor de Deus. A nossa salvação é total. Quando Cristo voltar, ou quando Ele nos chamar, porque Ele pode voltar, nós esperamos a sua segunda vinda a esse mundo, mas Ele pode nos chamar antes, não é verdade? Pode nos chamar antes. E quando Ele nos chamar, ou quando Ele voltar, nós estamos salvos totalmente. Não precisaremos passar por nenhum lugar para melhorar ou para nos purificar.
não precisaremos passar por nenhum purgatório, não precisaremos reencarnar e ter uma nova oportunidade, nada disso, meus irmãos. A salvação é total, é perfeita, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Foi perfeito. Hebreus 9:12 diz: quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Eu li aqui na tradução Nova Linguagem de hoje, está sendo transmitido para os irmãos na outra tradução, mas é o mesmo sentido aqui o texto. Meus irmãos, a graça de Deus nos basta porque ela nos garante a salvação. Está garantido. Você não precisa fazer nada a não ser crer em Jesus. E esse crer é consequência da graça. Essa fé que você tem, essa fé tão forte, tão vibrante, tão poderosa que está no seu coração, que está no coração da igreja, no Senhor, no seu sacrifício, essa confiança que inunda o nosso ser, não vem de nós, vem dele também. É a consequência da sua graça, é um dom de Deus, como diz o texto, que é dado aos seus. As obras que fazemos, tanto na sociedade como na igreja, não são realizados para alcançar a salvação. Eu não estou pregando o evangelho para alcançar a salvação. Nós não ajudamos os pobres, os carentes para alcançar a salvação. Nós não procuramos viver em santificação para alcançar a salvação. Não é isso, meus irmãos. É o contrário. Tanto as obras como a própria santificação da igreja é uma evidência, é uma consequência daqueles que realmente estão vivendo na luz, como nós lemos no início, no momento da confissão. É a evidência, aqueles que estão na luz, como Ele também é a própria luz. Tudo o que realizamos é consequência da obra de Deus em nós, é prova de que Deus está em nós. Efésios capítulo 2, verso 10, nós lemos o verso 8 e 9, agora o verso 10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós, os que cremos em Cristo Jesus, diz o texto, nós somos criados nele. Nós nascemos de Deus, nas palavras do apóstolo João. Somos nascidos de Deus, somos novas criaturas em Cristo. E nós fomos criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então essas boas obras, mais uma vez, são as evidências. É a evidência de que o crente é crente verdadeiro, é salvo em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus, está na luz. Essa salvação que não fizemos nada para recebê-la, porque senão não seria pela graça. Se você fez alguma coisa que partiu de você, não é pela graça mais. Os méritos já não são de Deus, é méritos seus. Por isso que essa ideia de que o homem precisa fazer algo para receber a salvação é totalmente herética, é totalmente contrária às Escrituras Sagradas. Nós não precisamos realizar nada a não ser crer, mas essa fé ela vem do próprio Deus, é dada pelo próprio Deus. Então nós não fizemos nada para ser salvo. E não podemos fazer nada para perder essa salvação, porque ninguém que foi salvo pode perdê-la. A graça de Deus é a garantia da salvação, e não o esforço humano. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para garantir essa salvação. A graça é a garantia. A salvação não começa no homem, mas ela começa em Deus. E ela termina em Deus, por isso ela não pode ser perdida. Nosso Senhor Jesus disse em João 10, 28, Ele disse:
eu lhes dou a vida eterna. E continua as suas palavras, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor disse, não foi o pastor Márcio que disse, não foi a igreja presbiteriana que inventou isso, mas o Senhor Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Ele afirmou que Ele dá a vida eterna. E em seguida, para reafirmar algo, Ele diz, e vocês jamais vão perecer. Jamais vão perecer. E tem mais, e ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Ninguém. Ou seja, vocês estão seguros. A salvação é salvação completa, é salvação total. Jesus disse então que a vida eterna é dada por Ele. E isso é graça de Deus, queridos irmãos. Se alguém afirmar que a salvação pode ser perdida no meio do caminho, como se dependesse do homem, esta afirmação está contrariando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus se enganou quando ele disse, vocês jamais perecerão. Porque ele então deveria dizer, não, pode ser que vocês pereçam ainda. Segundo lugar, a graça de Deus nos basta, pois por ela somos capacitados a suportar os espinhos da vida. A nossa vida, meus irmãos, ela é marcada também por espinhos. E muitas vezes somos feridos por esses espinhos, é verdade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que nós poderíamos ser perseguidos. Jesus disse que nós enfrentaríamos lutas nessa vida. Ele nos avisou. O próprio Jesus também disse que para segui-lo era preciso que cada um, antes de segui-lo, tomasse a cruz e depois segui-lo. E tomar a cruz é sinônimo de renúncia, de esvaziamento do eu, mas é também sinônimo às vezes de sofrimento, de dor, de dificuldades, de lutas. Jesus disse que nós poderíamos então passar por tudo isso, inclusive ser perseguidos por causa de Cristo. Muitos cristãos são caluniados. Você já foi caluniado por causa do Evangelho? Alguém já foi? Se você foi, é motivo de louvar a Deus. Motivo para louvar a Deus. Se você foi caluniado por conta do Evangelho, se você foi criticado por conta da palavra de Deus, se lhe chamaram de radical, de religioso, de certinho, ou então se apontaram o teu passado, dizendo agora você é um crente. Muitas famílias, muitas pessoas são criticadas pela própria família. Ah, mas agora você está aí, antes você fazia isso, isso e aquilo, mas agora você está dando um de religioso, de crente, né, de evangélico, está se escondendo atrás da Bíblia. Esses são alguns espinhos, meus irmãos, do que o verdadeiro cristão passa na sua vida. E nós suportamos esses espinhos pela graça de Deus em nós. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne. E ele chama esse espinho de mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. Ele diz inclusive que estava sendo esbofeteado por esse mensageiro de Satanás. Alguns estudiosos dizem que no período em que ele escreveu essa carta, no lugar onde ele estava, havia ali muita malária, ele pode ter sofrido de malária. Alguns dizem que era um problema da vista, outros dizem outro tipo de coisa, mas não sabemos exatamente o que é. Mas nós sabemos, irmãos, o que nós sabemos aqui, que o espinho, esse espinho na carne, era para esvaziar Paulo de
de um possível orgulho no seu coração. Era, como diz o próprio texto, para esbofetear Paulo. No entanto, que ele chama aqui mensageiro de Satanás. Aquilo causava sofrimento a Paulo. Vejam, meus irmãos, que até o próprio diabo, ele trabalha segundo as ordens de Deus, para que os planos eternos de Deus se concretizem na vida de um crente. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se foram chamados segundo o seu propósito. Deus na eternidade tem um plano, Ele criou um plano para a igreja e um plano para cada um de nós. E tudo vai cooperar para o bem nosso. Tudo, todas as coisas, até mesmo o espinho na carne. Até mesmo o mensageiro de Satanás, que por ordem de Deus pode ser um instrumento para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, através da minha vida. A graça de Deus, meus irmãos, era suficiente para que Paulo suportasse esse espinho. Não era plano de Deus retirar o espinho de Paulo. Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus. Paulo era um homem que tinha comunhão com Deus. E ele ora 3 vezes a Deus. Ora 3 vezes ao Senhor, pedindo para que o Senhor afastasse, retirasse aquele sofrimento. Nós não sabemos qual é, mas aquele sofrimento fosse retirado dele. Não era plano do Senhor retirar o sofrimento, não era plano do Senhor retirar o espinho, mas era plano do Senhor capacitar Paulo a suportar o sofrimento, a suportar os espinhos. Nesse sentido, irmãos, a graça de Deus nos basta, porque ela nos capacita a suportar as dificuldades dessa vida, sejam perseguições, sejam problemas familiares, sejam problemas de saúde, sejam tentações, seja o que for, a graça de Deus nos basta, para que a obra dele se cumpra em nós. Você tem um espinho aí na sua vida? Você consegue identificar um espinho ou espinhos na sua vida? Existe algo na sua vida que está doendo? Alguma área da sua vida que você está sofrendo, que você está enfrentando dificuldades? O Senhor, muitas vezes, também nos diz o que disse a Paulo: a minha graça te basta. Mas o Senhor também disse a Paulo: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Isso significa, queridos irmãos, que nesses momentos em que sofremos as dores desse espinho, nós nos sentimos fracos. Nós, nos momentos difíceis da nossa vida, Deus nos mostra que nós não somos nada. Não é verdade, queridos? São nos momentos difíceis que nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, não tenho força nenhuma. Senhor, eu vou perecer, Senhor. Olha a minha dificuldade, Senhor. Mas é nessa hora da fraqueza, nessa hora que nós não sentimos que não temos força, que o Senhor vem sobre a nossa vida. Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É nessas horas, queridos irmãos, Deus se manifesta em nós. Quando achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Os espinhos, meus irmãos, eles servem para nos aperfeiçoar. Os espinhos também são instrumentos de Deus para que o plano de Deus se concretize na nossa vida. Para que a obra dele seja realizada por completo em nós. Para que eu e você, para que homens e mulheres tornemos-nos verdadeiros homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, filhos de Deus, filhos irrepreensíveis no meio desse mundo, esse mundo que está em trevas. É a graça de Deus que nos capacita a perseverar até o fim. Eu disse no início que não se perde a salvação, porque aquele que está em Cristo, aquele que foi salvo, porque a salvação começa em Cristo, e a salvação e a preservação dessa salvação, ela continua. Chamamos de a doutrina da perseverança dos santos, ou a doutrina da perseverança dos crentes. Os crentes em Jesus, que foram chamados por Ele,
e que receberam graça na sua vida para ser salvo, recebem graça para perseverar até o fim. Porque se não fosse assim, todos nós cairíamos. Se dependesse de mim, de você, ninguém seria salvo, queridos irmãos. Se a salvação fosse uma oportunidade e não uma garantia, uma certeza, ninguém seria salvo. Ninguém teria forças para se agarrar a Cristo e segui-lo até o fim. Nós sempre ouvimos os testemunhos dos missionários em países islâmicos que sofrem perseguições, muitos são mortos, muitos perdem entes queridos, né? Não faz muito tempo ouvimos de uma igreja que foi queimada, missionários degolados, missionários presos, e que perseveram até o fim, e não negam o nome do Senhor, mesmo diante da morte, eles permanecem firmes. O que é isso senão a graça de Deus, queridos irmãos? Somente pela graça de Deus. Se você tem um espinho aí que está lhe incomodando, eu quero lhe dizer algo aqui nessa noite da parte do Senhor. Deus tem poder para retirar esse espinho da sua vida. Mas se você orar e Deus não tirar, entenda como a ação do próprio Deus, a graça de Deus agir na tua vida para lhe fazer uma pessoa melhor. Porque todos nós estamos avançando como igreja e devemos progredir como igreja e melhorar como cristãos. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. Se alguém retrocede, é porque não está no Senhor. Porque aquele que está no Senhor, ele progride, ele avança. A obra do Senhor em nós, queridos irmãos, é nos fazer parecidos com o Filho perfeito dele, o Filho Santo dele. Deus, Ele fará tudo e usará todas as suas ferramentas para que Ele molde em nós o caráter do seu Filho. Nem que para isso Ele use e Ele coloque espinhos diante da nossa vida. Amém, queridos irmãos? Terceiro e último lugar. A graça de Deus nos basta, pois por ela também nós somos capacitados a trabalhar para o Senhor, a realizar os ministérios que temos em Cristo Jesus. Serviço da obra de Deus. Paulo disse que a graça não lhe foi concedida em vão. Ou seja, ele trabalhou, não foi em vão, ele cumpriu o chamado. Ele trabalhou mais do que todos os outros. Se nós lermos esse texto, vou ler novamente. 1 Coríntios 15, 10, dá para transmitir aí? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Se você ler aqui, é claro que o texto não está dizendo isso, mas se você ler até aqui, uma leitura talvez mal feita, alguém pode dizer assim, mas ele está se gloriando, né? Estava dizendo que ele trabalhou mais do que todos. Mas aí continua o texto dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo trabalhou realmente como ninguém na obra de Deus. Ele foi para muitos lugares, viajou em muitos lugares, fundando igrejas, pregando o Evangelho. Acredito que nunca houve, talvez nunca haverá outro como ele. Escreveu 13 cartas, 13 epístolas que são palavra de Deus para a nossa vida hoje. Enfrentou tribulações, perseguições, passou fome por causa do Senhor, diz o texto, muitas vezes. Foi açoitado com varas, muitas vezes. Foi preso por causa do Evangelho. Certa vez ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Tudo servindo ao Senhor, tudo servindo ao Senhor. Sofreu lá os naufrágios. Ele foi caluniado pela própria igreja. Nós estamos aprendendo aí, estudando as cartas, né, de Paulo. A própria igreja da Galácia canuliou Paulo. Ele enfrentou tudo isso, trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele mesmo diz aqui,
Mas depois de tudo ele diz, mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Então, irmãos, Nós somos o que somos pela graça, amém, queridos? Essa doutrina é linda, essa doutrina é maravilhosa, a doutrina da graça é maravilhosa, é divina, porque ninguém pode bater no peito e dizer, sou eu tenho um mérito, eu fiz, eu faço. Eu posso fazer, você pode realizar muitas coisas na obra de Deus, mas é a graça de Deus, isso já é uma resposta da graça de Deus em nós. Ele nos dá recursos, Ele nos dá os dons, Ele nos dá o poder, Ele nos dá as condições para que façamos a sua obra segundo os dons e talentos que Ele deu a cada um. Mas no final de todas as coisas, nós não podemos nos gloriar de nada. Nós devemos ainda reconhecer que tudo foi Ele por meio de nós. glória a Deus por isso, glória a Deus. Hoje, meus irmãos, há muitas pessoas, muitos cristãos desanimados, pastores, inclusive, desanimados, pensando às vezes em desistir do ministério na metade do caminho, líderes, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de igreja, desanimados, porque estão se firmando nas próprias forças. Se eu olhar para a minha força, eu sou fraco, não posso nada, eu preciso me dobrar diante do Senhor e clamar pela sua graça. Queridos irmãos, se nós tentarmos realizar qualquer coisa para Deus, nós fracassamos se for pelas nossas forças. Aqueles que fazem com suas próprias forças, fracassam. Aqueles que se gloriam, fracassam também. Nós devemos fazer tudo, e quando eu falo fazer tudo assim, devemos nos esforçar mesmo. Nos esforçar, mas sem acreditar que esse esforço, ele vem de nós mesmos. O esforço é uma consequência da graça de Deus. Da graça de Deus, nós precisamos estar firmados na graça dEle, confiando na graça dEle. É por isso que o apóstolo Paulo disse ao pastor Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Vejam, queridos irmãos, ele orientou um pastor mais jovem a buscar forças no quê? Na graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nos sentimos fracos, o lugar de receber forças é de joelhos na presença do Senhor e dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, dai-me mais da tua graça, fortaleça-me, Senhor, capacita-me, Senhor, renova-me, Senhor, dai-me disposição, Senhor, para que eu persevere na tua presença e eu cumpra o teu propósito, eu realize a tua vontade nessa terra, Senhor. Não confie nas tuas próprias forças, não confie na tua capacidade, queridos irmãos, confie e busque forças na graça do Senhor. Amém, queridos? Ele nos dá força, Ele nos dá condições. E não importa aí se vamos ser apedrejados, se vamos ser caluniados, se vamos ser desprezados, não importa. Quando estamos debaixo da graça do Senhor, queridos irmãos, estamos em paz, estamos tranquilos, mesmo nos momentos mais difíceis. Que você possa então buscar no Senhor a sua graça, enfrentar as dificuldades debaixo da graça, suportar os espinhos da vida debaixo da graça do Senhor. Que você possa buscar o Senhor e na sua graça também força para servi-lo e para continuar na caminhada cristã, servindo a Ele, não com tristeza, mas com alegria. Que você possa, querido irmão e irmã, que você possa descansar o teu coração também na graça de Deus. Amém? Descanse o teu coração na graça de Deus. Coisas que nós não conseguimos mesmo, que não compete a nós, então nós descansamos nosso coração na graça de Deus. Pela graça, Deus nos deu a salvação.
e pela graça continuaremos a receber do Senhor coisas maravilhosas, porque tudo que vem dele é maravilhoso. Que Deus abençoe nessa noite com essa palavra. Amém?